Amém, irmãos? Deus começou a falar conosco aqui no domingo. Foi fantástico, porque Deus ele tem trazido revelação de palavra para mim, uma atrás da outra assim, ó. Glória a Deus. Algumas pessoas não conseguem compreender, irmãos, mas isso é natural. Eu vou te explicar o porquê. Porque as revelações, muitas vezes, que Deus nos traz, para que você consiga entender melhor, você tem que conhecer a palavra. Fala para o teu irmão assim: você só consegue conhecer a palavra lendo a palavra. Se você não lê, não tem como. Amém, irmãos? Eu fiz uma comparação aqui do que aconteceu naquela noite de Páscoa, quando o anjo do Senhor desce sobre o Egito e fere todos os primogênitos e mata todos os primogênitos. Foi algo tremendo. Eu vou compartilhar com você, porque muitas pessoas que estão aqui não estavam no domingo. Eu preciso falar para você. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés, e Moisés fala então para o povo de Israel que era para eles matarem um cordeiro sem mácula, um cordeiro que não tinha manchas, um cordeiro que fosse perfeito. É assim ou não é? Sim ou não? E o que ele manda fazer, igreja? Ele manda pegar, fazer uma ceia com as pessoas da sua família, e ele também dá outra ordem, que era para pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das... E eu falei naquela noite, fiz uma comparação, porque a palavra de Deus ela é comparativa. Deus não faz nada sem antes falar com os teus. O que eu falei também? Que a palavra Páscoa significa passagem. Eles estavam saindo de dentro do Egito para ser colocado na terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Por que Deus escolheu um cordeiro puro, um cordeiro santo, sem máculas, sem defeito algum? Porque aquele cordeiro já estava simbolizando já Jesus Cristo. E quando ele manda Jesus então ele vem como ovelha ao matador, como cordeiro santo de Deus, como diz João Batista: eis o cordeiro de Deus. Na época da passagem da Páscoa, eles tiveram que colocar o sangue nos umbrais das portas. Mas na nossa era, você não precisa mais passar o sangue nos umbrais, porque quando você toca no corpo e bebe do sangue do cordeiro, o sangue está dentro de você e não mais na porta. Por isso que Jesus falou: fazei isso em memória de mim. Fala para o teu irmão: isso é palavra revelada. E hoje Deus vai te revelar outra. Ô glória! Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis 1. Ô glória! Deus é maravilhoso. No livro de João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A única maneira que tem, irmãos, da pessoa ser liberta é conhecendo a verdade. Prosperidade liberta alguém? Fala para mim: prosperidade liberta alguém? Palavra que massageia o ego liberta alguém? Minha avó dizia que o que arde cura, mas o que aperta segura. Sim, velho, eu estou falando. Tem coisas que não adianta, irmão, se não houver um confronto de palavra, e a palavra entrar e bater no peão, ele não muda de vida. Porque quando Jesus chega, ele confronta, e quando ele confronta, ele muda, e quando ele muda, ele transforma, e quando ele transforma, meu irmão, não há demônio, não há inferno, não há diabo, não há Satanás, não há ninguém que arranca aquela pessoa da presença de Deus. Eu fiz esse comparativo aí, eu podia fazer outro, sempre na esquina. O camarada podia estar ali na esquina ali. O cara para de carro, ele vai lá, pum, pum.
Vamos falar logo, vai lá e vende um pino pro cara, vende um tucho de maconha. Aí aceita Jesus, aí você passa lá na rua e está lá ainda. Mas que mudança de vida que é essa? Isso é o que nós estamos vivendo hoje no evangelho atual. Um evangelho que não confronta, que não traz mudança de vida, onde a pessoa sai da prostituição e continua na prostituição, onde a pessoa é traficante e continua traficando e matando vida e levando vidas para o inferno. É isso que nós estamos vivendo, porque não tem palavra que confronta mais. Infelizmente. Infelizmente. Vocês me desculpem, irmãos, mas eu falo o português correto, porque eu nasci na rua, não tenho estudo mesmo, e é isso aí mesmo que você ouviu, e é isso aí. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer transformação, mudança de vida, mudança de caráter. O que era ladrão não rouba mais. O que traficava não trafica mais. Vai passar fome, vai passar luta, vai passar necessidade, mas ele vai continuar fiel ao Senhor. Porque Paulo diz: tendo o que comer e o que vestir, dai graças. Não é assim? Porque essa é a vontade do Pai, vontade de Deus. Gênesis 1:26, coloca em pé por favor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Presta atenção. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma. Fala comigo. E o homem foi feito alma. Domingo eu estava falando sobre isso, mas a mensagem dessa noite é uma mensagem diferenciada, irmãos. Diferenciada. Talvez hoje você vai entender por que você não recebeu ainda de Deus aquilo que você tem pedido. Porque no reino de Deus existem princípios, e se os princípios não forem vividos, nós jamais iremos conseguir chegar no nosso objetivo, seja ele qual for. Deus, ele sempre vai trabalhar com uma matéria-prima. Fala para o teu irmão: você precisa da matéria-prima. Eu sei que é chato, meu irmão, toda hora fica falando, fala para o teu irmão, mas se eu não fizer isso aí, daqui a pouco você dorme no banco. Tem pessoa que fica. Aí quando eu falo, você desperta. Né, Lili? A Lili está firme e forte. Glória a Deus. Eu quero dizer algo para você que está nesse texto de Gênesis, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, porque Deus, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E eu disse aqui no domingo que a imagem é aquilo que reflete no espelho. Então cada vez que você chega no espelho, você está vendo a sua imagem. E Deus fala que o homem foi feito segundo a sua imagem. Ou seria, Deus tem 2 ouvidos, 2 olhos, nariz, boca, porque você é exatamente a imagem dele. E quando ele fala a nossa semelhança, eu também disse no domingo que a semelhança é a mesma coisa que você pegar um Rolex original e pegar um falsificado. Você coloca um do lado do outro, eles são muito semelhantes, mas quem sabe, quem conhece, vai ver que são 2 coisas distintas, vai ver que um é falsificado e o outro não. Isso é a semelhança. É algo que se parece, que se assemelha com o original. Então o homem tinha poder igual, quase igual a Deus, mas Adão e Eva não podiam construir e nem formar ninguém. Vocês estão entendendo? Mas era um homem que vivia em santidade.
E por ele estar em santidade, por ele ter a semelhança de Deus, Deus deu poder para ele dominar sobre os peixes do mar. Deus deu também poder a ele sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 28, e Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu. Mais uma vez ele está falando: dominai os peixes, dominai as aves, dominai todos os animais que se movem sobre a terra. Deus deu autoridade para o homem, para dominar. A terra estava sujeita à autoridade de Adão. Você quer ver uma coisa? Quem colocou o nome naquele animal de cavalo? Quem foi? Deus somente criou. E Deus fala o que para Adão? Sujeitai, dominai. Mas Adão, quando ele peca, ele perde a semelhança de Deus. Ele continua com a imagem, mas a semelhança sai fora. O Espírito Santo sai de dentro dele, e Adão passa a ser um homem comum, igual eu e você. Ô glória! Abra comigo agora a tua Bíblia no livro de João 9, que agora nós vamos passear dentro da Bíblia, irmão. São muitas concordâncias. Glória a Deus. Quando Adão perde a semelhança de Deus, ele deixa de ter a semelhança do Pai e passa a ter então uma semelhança de pecado. E no livro de João 8,44, Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Porque desde o princípio ele foi homicida. Ele foi o que? Mentiroso. Porque ele não fala nada que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Essa é a imagem que o homem tem hoje. Não é mais a imagem, a semelhança de Deus. Ele tem a imagem de Deus, mas não tem mais a semelhança. Porque quando nós estamos em apuros, eu falei isso no domingo, quando nós estamos em apuro, a primeira coisa que nós fazemos, o que é? Ah, não foi eu que fiz isso não. Não é assim? Nós jogamos a culpa em todo mundo, menos em nós mesmos. Porque a tendência do homem é mostrar a semelhança do pai que ele tem. Presta atenção. A tendência do homem é mostrar a semelhança do pai que ele tem. Por que Jesus falava assim: meu pai que estás no céu? Quem vê o filho vê o pai, e quem vê o pai vê o filho. Por que isso aconteceu? Irmãos, deixa eu dizer algo para você. O apóstolo Paulo diz que quando um homem ele se converte, a sua esposa não, mas ele vem na igreja, quando ele chega em casa, que ele tem a relação com a esposa, automaticamente aquele homem santifica a sua esposa. E a Bíblia também diz que quando isso acontece, os filhos são gerados em santidade. Para vocês entenderem como que funciona as coisas. E vice-versa, se é a mulher que é crente, o marido não. A mulher, quando ela vai buscar e ela se deita com o seu marido, ela santifica ele. E os filhos também nascem santos. Porque o pecado de Adão ele vem passando de geração em geração. Aí a Bíblia diz que Maria, com 15 anos de idade, ela é visitada pelo Espírito Santo, porque era uma mulher pura, porque era uma mulher virgem, porque era uma mulher que vivia em santidade. Fala comigo, santidade. Ela vivia em santidade. Aí desce o Espírito Santo, que o nome já está falando, é santo, e envolve Maria. E Maria então concebe e dá à luz a um filho santo. E Jesus, durante os 33 anos da sua vida sobre essa face da terra, ele jamais caiu,
Ele jamais pecou, porque nele não havia pecado, porque ele voltou a trazer a semelhança de Deus. É forte. Ele volta então a trazer a semelhança de Deus. Aí ele vira para a sua igreja e fala: sede santos como eu também sou. Glória a Deus. Por que quando Jesus falava a terra se sujeitava? Porque a semelhança de Deus estava nele. O que eu quero dizer para você é que se a semelhança de Deus estiver dentro de você, você vai dizer ao monte: passa daqui para lá, ele é obrigado a ir. Você sabe por quê? Porque quando nós trazemos a semelhança de Deus dentro de nós, a terra tem que se sujeitar, porque Deus falou lá no princípio que a terra tinha que se sujeitar. A cura de um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Nesse texto você já entende que o pecado ele traz consequências gravíssimas. Gravíssimas. Quando o camarada nascia cego, quando o camarada nascia coxo, quando ele era paralítico, é porque alguém da sua família pecou. Por isso ele nascia daquele jeito. E até hoje se crê nisso, que há essa maldição para aqueles que não andam conforme as leis do Senhor. Em Israel até hoje é assim. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Já que nós estamos falando sobre libertação, já que nós estamos falando de vida com Deus, de santidade, eu quero esclarecer um outro ponto aqui da Bíblia que muitas vezes cria muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Eu acabei de dizer que João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que um pai chega desesperado com o seu filho, que estava endemoniado, e leva diante dos seus discípulos, diante dos discípulos de Jesus, e eles vão expulsar aquele demônio e não conseguem expulsar. Quando Jesus chega, aquele pai vai diante de Jesus e fala assim: olha, mestre, eu trouxe meus filhos aqui, o meu filho aqui, e os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Aí Jesus olha e fala assim: ô geração incrédula, até quando eu estarei entre vós? Mas tem castas de demônios que só saem com jejum e... Isso é forte. Isso é forte, igreja. Eu cansei de ver pastor jejuando, orando e buscando, com vida com Deus, e pôr a mão e muitos demônios não saíram. Nós estamos falando de discípulos que estavam com Jesus aprendendo a sua palavra, que andavam com Jesus dia e noite, via tudo que o mestre fazia. Poderia até não estar jejuando, mas já tinha autoridade. Porque lá no livro de Lucas, Jesus fala o quê? Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre o poder das trevas, e se beber alguma coisa mortífera, nada vos causará dano. Interessante isso. Mas tem castas de demônio que só saem com jejum, e a autoridade já foi dada. Muitas vezes nós precisamos de alguém para ativar no mundo espiritual. Se você não tiver alguém que está acima de você para pôr a mão e liberar na sua vida, meu irmão, você vai tomar um pau, e o bicho não vai sair e vai ficar feio para o teu lado. Mas o engraçado é que um pouco antes, se você voltar na história, você vai ver os discípulos chegando em casa felizes, porque ele fala: até os demônios se submetem a nós. Quando ele fala que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração, ele está falando: você pode até mandar o Satanás embora da vida da pessoa, pode mandar ele embora, ele vai ter que sair. Mas se essa mesma pessoa não jejuar, não orar,
ela jamais vai ser liberta. O problema não está em quem está expulsando, o problema está em quem está recebendo a cura. Porque que para outras pessoas ele sempre diz: vai e não peques mais. Porque se o pecado estiver na vida da pessoa, a porta está aberta, o diabo entra de novo. Isso explica porque tem pessoas dentro da igreja que você vai lá, faz um trabalho de libertação e ela nunca é liberta. Você sabe por quê? Por que ela não é liberta? Porque ainda não conhece a verdade, ela não conhece a palavra. Porque o dia que ela conhecer a palavra, ela começa a se santificar. Aí ela começa a buscar, orar, jejuar, e aquele demônio não vai achar mais brecha para entrar na vida dela. Glória. Oh, glória. Glória a Deus. Eu estou falando isso nessa noite para que você entenda o que é autoridade no mundo espiritual. O que faz um jejum e uma oração, mas é na vida da pessoa, não na vida de quem está ministrando. Quem está ministrando já recebeu autoridade, já tem autoridade. Quando você não consegue sentir nada dentro da igreja, não é porque o bispo não tem autoridade, não é porque o pastor não tem autoridade, não é porque o obreiro não tem autoridade, é porque você precisa se lavar no sangue do Cordeiro, para ser limpo, purificado, e você precisa jejuar, e você precisa ler a palavra, orar, porque senão você jamais vai ser cheio. Presta atenção nisso aqui. Eu falei para vocês no início que no reino de Deus nós precisamos ter princípios. A palavra diz que se você trazer na casa do tesouro o seu dízimo, a sua oferta, e fazer prova, Ele vai derramar, abrir as portas dos céus e derramar chuva sem medida, bênção sem medida. Está escrito. Agora eu vou ser abençoado por Deus se eu não sou dizimista? Tem como eu ser? Tem como Deus abrir as portas dos céus e derramar? Não, aí eu estou ferindo o princípio principal. Se Ele está falando que é para mim trazer, que Ele vai fazer. Então se eu não trouxer, jamais Ele vai operar naquela área. Calma que vocês vão entender a mensagem daqui a pouco, irmãos. Se você não entender agora, você chega na tua casa e assiste de novo, que você vai entender. Porque é muita coisa. Para a gente entrar no céu, nós precisamos viver uma vida em santidade. Está escrito no livro de Apocalipse. Aliás, Hebreus 12. Sem santificação não podes ver a Deus. Então o princípio para morar no céu, para ver Deus, é a santidade. Sem santidade nós jamais iremos entrar lá. E você está achando que Deus vai quebrar o princípio dele porque você é mais bonitinho que todo mundo que está aqui dentro? Quer viver a vida na orgia, quer viver a vida na bebedice, quer viver a vida na prostituição, e depois quer chegar diante de Deus e falar assim: agora eu cheguei e vou entrar porque eu aceitei o Senhor lá na terra. Para você aceitar Jesus, você tem que mostrar que você é dele. Você tem que ter a marca sobre a tua vida. E a marca é o sangue. E o sangue só está sobre aqueles que realmente se arrependeram em busca de verdade Ele. Glória a Deus. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Ele é a luz. Mais uma vez. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Dito isso, ele cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, ele aplicou aos olhos do... E ele disse depois: vai ao tanque de Siloé e se lave. Presta atenção nesse princípio, pelo amor de Deus. Isso aqui é revelação da parte do Pai. Porque quando fala que ele cuspiu na terra e fez o lodo, fez a lama e passou no olho do cego, você começa a pensar: mas por que ele fez isso? Por que ele foi lamear o cara? Por que ele lameou aquele cego? Já não basta ser cego, ela vai ter que sair com o olho cheio de barro lá no meio da cidade, até chegar do outro lado. Mas o segredo está aí, irmãos, pelo amor de Deus. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da... O homem foi feito do que, irmãos? Ele só não era cego como ele não tinha o globo ocular. Mas Jesus, para trabalhar, ele precisa da matéria-prima. E qual era a matéria-prima? A terra. E o que ele faz?
Meu Deus, eu estou sentindo o poder dele aqui, irmãos. Ele gospe na terra, faz o lodo e coloca no lugar o olho do homem e fala assim: agora vai lá e se lava. Ele não poderia ter enxergado na hora, mas Deus estava provando a fé dele. Você sabe por quê? Porque para você receber, você tem que ter fé. Se você não ter fé, a fé é a matéria-prima do cristão. Se não há fé em você, meu irmão, você jamais vai receber. Presta atenção. Eu estou falando do Filho de Deus. Ele estava diante de um homem cego de nascença, ao qual ele gospe na terra, faz o lodo e coloca. Eu imagino aquela bolinha de terra, ele fazendo aquela bolinha de barro e colocando dentro do globo ocular daquele homem. O olho já estava pronto, a matéria-prima já estava pronta. Deus pode fazer perna esticar, porque a perna já está no lugar. Deus pode curar o tumor, porque Ele pode arrancar e vai lá, a matéria já está lá dentro. Precisa do quê? Da fé. Para provar a fé daquele homem, ele fala assim: agora vai lá o tanque de Siloé. O homem poderia ter naquela hora falado assim: o quê? Ele já cuspiu no chão, já colocou um negócio no meu olho, agora vai fazer eu andar ainda aqui mais 3, 4 quilômetros para ir lá no tanque se lavar, sendo que eu nem enxergar, eu enxergo, vou nada. Se ele tivesse que fazer alguma coisa, ele teria feito aí. Vocês estão entendendo? Mas era necessário provar a fé daquele homem. E nós estamos, irmãos, nós constantemente sendo provados em todas as áreas da nossa vida. É um boleto que precisa ser pago e não tem o dinheiro. É a conta da luz que está atrasada e vão cortar e você precisa do dinheiro. Mas muitas vezes o que falta é o quê? A matéria-prima. Fala comigo assim: terra é a matéria-prima do homem. Você quer ver outro? Olha que interessante isso aqui. Mateus 14, 13. Olha que interessante. Ô glória. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, bem à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Espera aí, para a multidão estar lá, é porque eles já estavam crendo que se eles estivessem com Jesus, eles seriam curados, porque senão não teria ninguém lá. Então a matéria-prima já está em ação. Aí Jesus sai e começa a curar os seus enfermos. E ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai ficar adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe-vos vós mesmos de comer. Mas eles responderam: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Fala comigo: 5 pães e 2 peixinhos. Então ele disse: trazei-mo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e esses às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Presta atenção. Jesus está num lugar deserto, não tem ninguém, não tem aonde comprar comida. Em outras passagens bíblicas você vai ver que tinha de 4 a 5 mil pessoas. Não tinha como alimentar todo mundo, porque era muita gente. Imagina aqui, irmãos, nós com a rua fechada aqui, mais de 5 mil pessoas aqui. E você tem que sair para comprar comida para todo mundo. Mas Jesus, Ele não queria que os seus discípulos fossem comprar, porque o que Ele precisava era da matéria-prima.
Até hoje ele precisa da matéria-prima. Nessa passagem a matéria-prima é o quê? Os 5 pães e os 2 peixes. Não vai lá buscar não, traz aqui que eu vou abençoar. E ele coloca a mão e abençoa, e aquela matéria-prima então começa a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar e se multiplicar. Irmãos, para você ser abençoado, você precisa da matéria-prima. Se é na área financeira, você tem que ter a sua semente e plantar ela. Se é na vida espiritual, você precisa ter vida com Deus. Precisa jejuar, precisa orar, precisa buscar, porque senão o milagre não vai acontecer na tua vida. Ô glória! Eu vou falar mais uma passagem, tem mais 2. 1 Reis 17, versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não falhou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Qual era a matéria-prima, irmãos, que aquela mulher tinha? Ela tinha um bocado de farinha para fazer um bolo para ela e para o filho, e depois esperar a morte chegar. Mas aí chega um profeta, chega um homem de Deus e fala assim: opa, primeiro tu vai fazer para mim, se sobrar você come e o teu filho come, mas primeiro é para mim. Porque assim diz o Senhor: a farinha jamais acabará, e o azeite jamais secará. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Qual era a matéria-prima dessa mulher? A farinha e o azeite. Agora eu estou falando de um profeta que deu a palavra, mas lá no livro de Malaquias é o próprio Deus falando com a sua igreja. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É o próprio Deus que está falando, não é homem que está falando. Qual é a matéria-prima que você precisa, querido? Qual é a matéria-prima que está faltando para você? Em 2 Reis, Eliseu faz algo semelhante, parecido. Porque ele chega lá e diz, 2 Reis 4:2, e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A matéria-prima está lá. Ela tem o que? Uma botija de azeite. Perguntou-lhe então Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe então ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, e vasilhas vazias, e não poucas. Depois entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes chegavam às vasilhas e elas as enchiam. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Mas ela precisou do que? Da matéria-prima. As coisas para funcionar em nossa vida, irmãos, nós precisamos da matéria-prima. Prosperidade, semente. Cura, fé. Multiplicação, você tem que ter aquilo que vai ser multiplicado. E Paulo parece entender isso bem, porque ele diz no livro de 2 Coríntios 9, versículo 6, que aquele que semeia pouco, recebe pouco. Se você semeia pouco, a colheita é pouca.
Você é o que a tua fé fala que você é. Se você colocar na tua cabeça que você é um derrotado, você vai ser um derrotado, porque a tua matéria-prima é uma matéria-prima negativa. Mas se você é daqueles que coloca dentro do teu coração, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, não há ninguém que possa te parar. Vai acontecer com você igual aconteceu com aquela mulher. A quem eu der da água da vida, jorrarás rios de água viva de dentro dela. Oh glória, fantástico. Mas tem uma condição para que as coisas aconteçam sobre a tua vida. Presta atenção, Lucas 8:48. E ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e não peques. Eu acabei de falar agora há pouco sobre a libertação. O segredo da pessoa ser liberta é o jejum e a oração, mas não de quem está ministrando, mas de quem está recebendo. Porque ela começa a orar, começa a jejuar, começa a ter vida com Deus, ajoelha, começa a buscar, lê a palavra e automaticamente a palavra vem limpando. Glória a Deus. Mas pastor, como que eu faço para poder, pai, ter a matéria-prima, pai? Porque eu não tenho. Se a matéria-prima é fé, como que eu vou fazer para conseguir aquilo que eu almejo tanto? O que você precisa? Romanos 10:17 fala certinho o que você precisa. Oh glória. O que a palavra diz? A única maneira, meu irmão, de você conseguir a matéria-prima não é assistindo novela da Globo, não é assistindo futebol, não é nas noitadas com seus amigos, não é nas baladas da vida, não é usando droga. A única maneira de você conseguir a matéria-prima para aquilo que vai mudar a tua vida é ouvindo e ouvindo a palavra de Cristo. Você precisa do milagre? Aqui é o lugar do milagre. Você precisa da cura? Aqui é o lugar da cura. Você precisa ser liberto da depressão? Aqui é o lugar. Porque é aqui que você vai alimentar a tua vida, o teu espírito, a tua alma. É aqui dentro que você vai ouvir a palavra de Deus. Enquanto nós estamos ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, então nós começamos a ter a nossa fé aumentada. Enquanto nós estamos com o nosso nível de fé elevado, aquilo que nós pedimos a Deus, Ele abre as comportas do céu e faz. Isso explica porque muitas pessoas pedem e recebem, muitos pedem e não acontece nada. Porque está faltando a matéria-prima. Oh glória. Você pode dar graças a Deus essa noite, irmãos? O Senhor é bom demais. O Senhor é maravilhoso. Precisei passear na Bíblia inteira para você entender. E tem muitas outras concordâncias, irmãos. Multiplicação do peixe. Se não tivesse o pão e o peixe, não teria alimento para todo mundo. Vocês estão entendendo? Aquele homem sem olho, se não tivesse ali colocado a terra ali, feito o lodo e colocado no olho dele, se ele estivesse num lugar igual Ribeirão Preto, que é difícil de achar terra, acabou. Porque Deus só pode operar se houver a matéria-prima. Vocês entendem? Deus é o Deus do sobrenatural. Por que tem pessoas que são curadas de câncer, são curadas de HIV, que eu já vi vários, mas também já vi vários ser morto pelo HIV e ser morto pelo câncer? Por que isso acontece? Porque faltou a matéria-prima.
Ah, então eu vou agir pela minha fé. Pela minha fé você está curado. Irmãos, assim não funciona. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Ele não falou: filha, a minha fé te salvou. Ele falou: filha, a tua fé te salvou. Quer ser abençoado? Leia a palavra, busca, jejua, ora, esteja constantemente nos cultos. Porque aqui o templo pode ser de parede. Ah, mas eu sou o templo do Espírito Santo. Mas o que você tem alimentado o teu espírito? O que você tem alimentado o templo do Espírito Santo? Com o quê? Porque as coisas de Deus têm que ser alimentadas com coisas de Deus. Jamais seremos cheios de Deus se a gente não estiver se alimentando das coisas de Deus. Quando nós estamos praticando as coisas do mundo, nós estamos nos enchendo da semelhança do diabo. Mas quando nós estamos dentro da igreja buscando, nós estamos buscando o que? Ser igual a Cristo. Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo está sujeito a falhas e a erro, irmãos. Mas nós procuramos o máximo ser igual a Cristo. Eu estava, aquela música, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Quantas pessoas estão refletindo a imagem, mas não é de Cristo, irmãos. Infelizmente, é do Senhor, da vida dela mesma. Porque chega dentro do trabalho e não dá testemunho de crente. É crente dentro da igreja e o espelho refletindo. Entende? Quando eu vi essa música a primeira vez, eu falei: meu Deus, como que a igreja está perdida? Porque de imagem de Cristo, de verdade, nós não temos refletido nada. Nada. Eu falei aqui domingo ainda, tem coisas do meu passado que eu tenho vergonha de chegar lá e pregar para aquele povo, porque foi o testemunho que eu dei. Não tinha a imagem que estava refletindo, não era de Cristo, irmãos. Não era. Não era a imagem de Cristo. Eu não conseguia refletir a imagem de Cristo. E a gente só entende isso quando nós lemos Gálatas 5. Coloca aí, filho, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição. Ah, eu não me prostituo, eu não fico na esquina rodando bolsinha, mas fica no computador assistindo vídeo pornográfico. Toma. Podia ter dormido sem essa. E estou refletindo a imagem do Senhor. Eu estou refletindo a imagem de Cristo. E nas madrugadas eu estou na prostituição, na frente da tela de um computador, de um celular. Mulherada casada mandando mensaginha para homem, nua. Toma. Saradão tirando fotinha. Selfie. Varão. Impureza. Não preciso falar o que é ser impuro não, né? Tem crianças aqui, eu não posso ficar falando esse tipo de coisa. Lascívia. Isso eu prego sempre, irmãos. A bonita põe o saltão alto, passa aquele batonzão na boca, com aquele, pra que sai aqui, ó, 4 dedos só, né? Mostrando até as polpas. E olhando para ver se a mulher, se o cara está olhando. É a imagem do Senhor que você está refletindo, filha. Põe aquelas calças apertadas, parece uma salsicha empanada. Até para andar no trabalho. Tem que andar assim, ó, porque se abrir mais a perna, rasga a calça no meio. Lascívia. Ué. Aí está lá na igreja. Eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí Jesus volta e fala o quê? Vós tendes por pai ao diabo. Eu postei lá no grupo. Quem está no grupo da igreja viu.
1 João 3, não é isso que eu postei lá? Que aquele que permanece no pecado é filho do diabo. Tem mais ali, ó. Muda aí. Idolatria. Rapaz, meu Deus. Não ponha a mão no meu carro, porque esse povo vai ficar a marquinha dos dedos e já está até com a blusa lá, esfregando. Não idolatro não. Idolatria é só santo de barro. É só o João, o Benedito, Pedro. É o marido no céu e o filho na terra. Meu Deus. Feitiçaria. Ah, pastor, eu não bato tambor não. Eu não bato tambor não. Tá amarrado esse negócio aí. Nunca nem fui no centro de macumba. 1 Samuel 15, versículo 22, a Bíblia lá diz que a rebeldia é igual feitiçaria. Se você está sendo rebelde com a palavra de Deus, meu filho, você é feiticeiro. E feiticeiro, o lugar dele é no fogo do inferno. Inimizades. Você viu o culto lá? Nossa, misericórdia aquele pastor, hein? Vamos colocar ele na cruz, vamos crucificar ele. Ele está precisando ser crucificado. Não, irmã, não. Você viu a irmãzinha lá dentro da igreja lá? Ó, ela está achando que ela é a Miss. Ela chega lá de salto lá, aquela coisa, aquela roupa. Só Jesus na causa, parece uma minhoca andando. Ela está fazendo o que, irmãos? Contendas, ciúmes, irmãos. Pelo amor de Deus. Essa mulher me deu um trabalho para mim. Estou falando. Eu não podia ir na esquina, cara. Onde você vai? Por que você vai? Quanto tempo você vai ficar lá? O que você vai fazer lá? Tá certo que eu fiz por merecer. Mas né, meu, vamos falar sério, né? Ciúmes. Aí tá lá, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu vou nele, eu rasgo ele na unha. Ira. Você quer ver? Tá dentro do carro, vai lá. Você é o espelho que reflete a imagem. Você não está vendo, maldito, que eu te piso na cabeça, eu te desço do carro, agora você vai ver, hein? E estava cantando que reflete a imagem do Senhor. Oh Deus. Facções, irmãos. O que é uma facção? Você sabe o que é uma facção? Dissensões, partidos dentro da igreja, panelinha. Vai, muda. Inveja. Ah, o Jonas comprou um HB20, você viu lá, cara? Nossa, é zero, hein? Ah, o carro aí não vale nada não. Vou comprar para mim um Honda Fit. Bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra os quais eu vos previno, como antes eu já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Praticando tudo isso aí, cantando. Eu sou crente. Agora eu sou apóstolo. Sou apóstolo. A de A maiúsculo. Primeira letra do alfabeto. Alfa. Apóstolo macho alfa. Mente mais do que o Satanás. Não consigo entender. Te juro.
te juro. Você é o espelho, está tocando a música ainda, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. E nem vai notar, uai. Vai notar o quê, uai? Você não dá testemunho para isso? Vai. Vamos parar por aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Se estão te pregando um outro evangelho que não seja esse que eu estou anunciando para você, seja Nath, meu irmão, sai fora. Não vem de Deus, não. O evangelho de Cristo, ele transforma a mudança interna. Às vezes eu olho para o meu passado e choro, porque eu não tenho como mudar mais. Já fiz, mas eu posso endireitar meus caminhos e viver um futuro melhor. Isso eu posso fazer. Vocês entendem? O passado você não tem mais como mudar. Vou te conhecer por aquilo que você era mesmo, cachaceiro, safado, sem vergonha. Mas o futuro, para as gerações que vão vir novas na frente, você pode escrever uma nova história para a tua vida, e eles podem olhar para você e falar assim: eu quero ser igual esse homem, eu quero ser igual essa mulher, cheia do Espírito Santo, cheia de poder, que ora os enfermos lá são curados, que expulsa demônio, que quando passa perto dele arrepia. Olha aqui, arrepia, sente o poder de Deus. Ninguém vai lembrar de você quem você era no passado, irmãos, se o seu futuro for melhor do que o seu passado. Ô glória.